Queridos irmãos e irmãs, estamos vivenciando o tempo comum, esta nova fase da nossa vida, da nossa caminhada, esse novo tempo onde a liturgia vai nos mostrando um pouco o ministério da vida pública de Jesus. E no Evangelho de hoje nós vemos que Jesus começa a chamar, começa a convidar algumas pessoas que depois serão os 12 apóstolos. Chamou 2 no primeiro momento, estavam pescando, né? Depois, caminhando mais um pouco, desviou Tiago e João e os chamou, né? Para que eles fizessem parte assim de um projeto que Deus, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que é o verdadeiro Deus, a luz que veio ao mundo, e depois Jesus os envia, né? E um fato interessante aqui no Evangelho que narra é que quando Jesus os convida, diz eles imediatamente deixaram tudo, deixaram suas redes, suas ocupações, até sua família e seguiram a Jesus. A prontidão do chamado. Nós, irmãos e irmãs, somos uma igreja missionária. Deus ainda hoje continua nos chamando. Precisamos ser essas pessoas dispostas, no mundo em que nós vivemos hoje, marcado por tantas contrariedades, às vezes até o sentimento que muitas pessoas têm de não pertença não apenas a uma comunidade, mas que não se sentem nem amadas por Deus, né? Estão distantes de Deus, da igreja, dos sacramentos. Quando são as pessoas que não se alimentam mais, não ouvem mais a voz de Deus, mergulhadas no mundo e às vezes esquecidas por nós, até pela igreja, né? Então nós temos que ser essas vozes proféticas, né? Ir ao encontro dessas pessoas, assim como Jesus, Ele chamou os 12, e veja, eles vão ficar com Jesus um bom tempo, né? 3 anos mais ou menos, antes de ir em missão. Jesus os prepara, eles aprendem a conviver com o Mestre, vão se enamorar da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, se apaixonar pela causa, e depois que eles estão preparados, Jesus envia. A nossa igreja ela é chamada hoje também a fazer essa mesma coisa, né? Porque é da sua natureza, as pastorais e movimentos, aquilo que o Papa Francisco falava tanto, né? Uma igreja em saída, uma igreja que vai ao encontro. E quando ele fala em igreja em saída, ele está nos convidando a sair do nosso comodismo, das nossas estruturas fechadas, né? Que às vezes evangeliza só um determinado grupo de pessoas, aqueles que nos são mais próximos, né? Por afinidade ou por paixões. E os nossos irmãos e irmãs, que é a imensa maioria, aqueles que estão longe de Deus e da igreja, quais as estratégias que nós devemos usar, né, para poder atraí-los e trazer de volta? São nossos irmãos e irmãs, que estão afastados, alguns perdidos. Então este é o desafio que hoje é lançado a todos nós, como evangelizar, como ser sinal da presença de Deus no mundo tão secularizado, no mundo onde muitos não querem mais ouvir, não acreditam, perderam a fé. Não é fácil, né? Precisamos de metodologia, precisamos saber como nos aproximar, qual método usar, o que dizer e como atrair. Não é de qualquer jeito e de qualquer modo, né? Na primeira leitura diz o profeta Isaías: o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Esta mesma expressão ela é retomada depois no Evangelho, onde diz: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Para aqueles que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Essa luz é Jesus, Ele é a luz do mundo. E é Jesus que nós devemos apresentar à humanidade. Que triste quando a gente vê por aí as pessoas
deixando outra luz, senão aquela luz de Deus, iluminar a sua vida. O povo que andava nas trevas, mas tem muita gente ainda que anda nas trevas. Quando nós não escutamos a voz de Deus, quando nós não escutamos a igreja, quando nós nos deixamos alimentar pela palavra de Deus, quando nós nos alimentamos, não nos alimentamos pela Eucaristia, pelos sacramentos, não é a luz de Deus que está iluminando a nossa vida. Nós ainda continuamos vivendo nas trevas. Muito embora a luz já tenha vindo ao mundo há mais de 2025 anos, tem muitas pessoas por aí, e é um bom número, que preferem andar pelas trevas ou pelas sombras, e não se deixam iluminar pela luz do Cristo bom pastor. Ele se apresentou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue não é quem foge de mim. É diferente. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. É preciso seguir. Quem come do meu corpo e bebe do meu sangue, na hora da Eucaristia, possui a vida eterna. Quantas pessoas que não comungam, talvez vão morrer sem se alimentar do pão vivo descido do céu. Este é o cenário, vamos dizer, que nós vivemos hoje. E esta realidade, ela está presente em qualquer parte do mundo, Todas as partes nós vemos esta realidade acontecer. Por isso peçamos ao Senhor que Ele desperte em nós essa luz que às vezes pode estar apagada também. Depois, para finalizar a segunda leitura, vemos aqui o apóstolo Paulo. Ele passa nas comunidades e ali ele percebe que numa determinada comunidade há divisão entre as pessoas, Ele diz assim: vocês estão divididos. A comunidade estava meio que numa disputa, numa rivalidade. Quem achando que determinado segmento era mais importante. Aqui diz: ouvi falar que vocês não estão concordes uns com os outros, e estão divididos. Com efeito, pessoas me informaram a vosso respeito, que está havendo contendas entre vós. Uns dizem: eu sou de Paulo, na comunidade, eu sou desse determinado grupo. O outro: não, eu sou daquele outro grupo, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Aí o apóstolo vai dizer: será que Cristo está dividido? Numa comunidade, numa igreja, onde as pessoas caminham divididas, é um sinal evidente de que o reino de Deus ainda não aconteceu. Se isso acontece, é sinal que aquela comunidade precisa urgentemente ser evangelizada, Precisa ser, não entendeu a proposta nem a mensagem de Jesus Cristo. Será que Cristo está dividido? Diz o apóstolo. Porque entre vocês há rixas, há ciúmes, há rivalidades, há intrigas, há fofocas, Então que isso jamais aconteça na nossa igreja, Apesar que às vezes algumas coisinhas, nós somos seres humanos, movidos por paixões, então é possível que isso possa acontecer, mas quando acontecer, vamos tentar sarar logo, cicatrizar essas feridas, porque uma comunidade, uma pastoral, um movimento que não é integrada com as demais, geralmente ela causa dano à vida da igreja, não dá frutos, não evangeliza, não é sinal do reino de Deus e não atrai ninguém, Porque não dá testemunho de amor e unidade. A igreja, antes de tudo, é unidade na diversidade, Somos muitos, diferentes uns dos outros, na maneira de ser, de pensar. Isso é próprio de cada um, não tem nada de errado nisso, mas deve haver convergências de ideais, Temos uma meta, temos um único Salvador, é por Ele que nós lutamos, é por Ele que nós evangelizamos,
temos um caminho a ser seguido, cada um do seu jeito, do seu modo, mas não ou nunca um contra o outro, né? Como aconteceu aqui, eu sou de fulano, eu sou de Beltrano, eu sou de Ciclano, e com isso ficavam divididos entre eles. Paulo constata isso e chama a atenção, né? Que não foi Paulo, nem Apolo, nem que morreu na cruz para salvar a todos. Até ele pergunta, né? Será que Cristo está dividido? Acaso Paulo é que foi crucificado na cruz por amor de vós? Ou foi em nome de Paulo que vocês foram batizados? Não, quem morreu na cruz por nós foi Jesus Cristo. Não foi o Pedro, não foi a Maria, não foi o fulano, não foi o ciclano, né? É Jesus Cristo, é Ele que nós devemos seguir. Ele é a luz que ilumina aqueles que andam nas trevas. E nós, de uma certa forma, se nós não nos deixarmos guiar por Jesus Cristo, nós também podemos andar ou nas trevas ou nas sombras, né? Nunca debaixo da luz. Então que o Senhor continue iluminando, abençoando a nossa igreja, a nossa comunidade, as nossas pastorais e movimentos, para que nós possamos ser luz de Cristo aos nossos irmãos e irmãs. Louvado seja